Banco Central mantém a taxa de juros a 15% ao ano pela terceira vez seguida. Sim, é isso mesmo que está acontecendo. Eu vou deixar na tela o que está passando aqui no meu telefone para vocês. Infelizmente, a gente está com a taxa de juros elevadíssima. Muitas pessoas pensam que isso é bom, mas de fato não é. Desacelera a economia de forma drástica. Eu vou explicar por que isso está acontecendo, por que eles não conseguem fazer um leve corte na taxa de juros e como você pode se proteger em meio dessa situação caótica. Para isso, fica até o final do vídeo que eu vou tirar suas dúvidas e deixa seu like, se inscreve aqui no canal, divulga muito, que a gente tem que divulgar bastante esse vídeo para a galera entender. Mas para a gente entender esse vídeo, a gente tem que saber de duas coisas. A principal relação da taxa de juros e da inflação. Quem define a expectativa, a meta de inflação é o nosso CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. O principal objetivo dele é parar e analisar assim, vamos definir aí qual que vai ser a meta de inflação para o país para os próximos meses, próximos anos. Então hoje a meta é de 3% ao ano, só que ele tem uma tolerância de 1,5% acima e 1,5% abaixo. Ou seja, para 4,5% e para 1,5%. E a gente sabe que a inflação hoje está acima do teto da meta, está por volta ali dos 4,60% ao ano. Então, logicamente, enquanto a gente não consegue controlar essa inflação, o Banco Central, que tem a principal objetivo cortar a taxa de juros, não consegue cortar a taxa de juros. Temos duas ocasiões, duas opções para haver um possível corte de juros. Uma que é a opção mais fácil e a outra que é a opção mais difícil. Falando um pouco da opção mais fácil, é basicamente a gente aumentar a meta de inflação e botar ali por volta dos 4,5%, que não é bom a médio e longo prazo, mas a curto prazo o Brasil conseguiria começar a cortar a taxa de juros. Só que isso só ia impactar, ia ser bom no curto prazo. Por quê? Logicamente, 4,5% ao ano de inflação não é uma inflação boa. Historicamente, países emergentes têm essas inflações um pouco mais altas. Mas sim, o Brasil consegue ter uma inflação de 3% ao ano. A gente sabe que é possível porque tem vários países subdesenvolvidos que estão ali conseguindo ter inflações perto de 3% ao ano. Claro, os países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, esses daí conseguem manter uma taxa de inflação menor. E a outra opção, que eu considero a opção mais difícil, é infelizmente a gente controlando os gastos. É o governo conseguir controlar os gastos. Se você arrecada 10 mil, você não pode gastar mais de 10 mil, entenda isso. E hoje a gente arrecada muito, 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 muito mesmo. Hoje tem imposto para tudo. E o que o governo está fazendo? Arrecadando, arrecadando, arrecadando e ainda gastando mais do que arrecada. Então, por conta disso, para controlar a inflação, o Banco Central tem que manter a taxa de juros elevadas. Porque muita gente costuma dizer, a culpa é toda do Banco Central, ou a culpa é do mercado financeiro que define as expectativas de inflação, as expectativas de taxa de juros. E não é isso não. O principal ponto é o governo, que tem que começar a controlar os gastos para a gente conseguir acreditar numa inflação mais baixa e, consequentemente, conseguir ter uma taxa de juros mais baixa. Agora eu vou explicar para vocês o que significa a taxa de juros real, que é basicamente hoje está altíssima, está ali na casa dos 10% ao ano, que é a diferença entre a taxa de juros atual, ou a Selic, o CDI, que está ali por volta dos 15% ao ano, e a inflação, que está ali por volta dos 5% ao ano, um pouquinho abaixo, né? Mas essa é a taxa de juros real, que está muito elevada aqui no Brasil, ali na casa dos 10% ao ano. Mas, bom, como vocês já entenderam, por que a gente não consegue cortar a taxa de juros, por que segue elevadíssima, agora vamos falar como que eu me protejo, como você pode se proteger, lembrando que isso nada aqui é em recomendação de investimentos, tudo é o que eu faço com o meu dinheiro na prática aqui no canal, ou seja, você não precisa copiar e fazer o que eu vou fazer. Só que, historicamente, esse é um bom período para você aproveitar as oportunidades. Porque os investidores, principalmente de pessoa física, eles estão fugindo absurdamente de investimentos, vendendo ações, vendendo fundos imobiliários e correndo para investimentos ali do CDI, por ser um investimento seguro e está pagando muito bem agora. Mas a gente sabe que 2026 é um ano de eleições e tudo isso pode mudar. A situação do país pode começar a ter um controle fiscal melhor
E assim, isso tende a ter investimentos absurdos, rendimentos absurdos. Por exemplo, se a taxa de juros começar a cair, mesmo que seja ali para 10% ao ano, o que eu não acho que seja fácil a curto prazo, depende de, claro, um bom controle de gastos, a economia voltar, começar a rodar aos poucos. Se começar a cair para 10% ao ano, a bolsa, que é o nosso Ibovespa, tende a se valorizar muito, podendo ter valorização de 200%. Sim, isso é possível. O gráfico, o IFIX também, que é o referente aos fundos imobiliários, pode se valorizar absurdamente. Então, por isso, eu já estou plantando minhas sementinhas aqui no canal e venho trazendo esses investimentos publicamente. Enquanto ninguém fala aí de investir em ações como Petrobras, Banco do Brasil, que estava todo mundo morrendo de medo, todo mundo achando que banco ia quebrar, eu estou aportando nessas empresas, estou aportando em bons fundos imobiliários, porque eu sei que a médio e longo prazo eu vou conseguir colher bons frutos, sejam eles com valorização, sejam eles com bons dividendos. Então eu acredito numa possível valorização dos meus investimentos em ações e dos meus investimentos em fundos imobiliários. Mas como essa taxa Selic nas alturas de 15% ao ano pode impactar o seu bolso e o bolso de todos os brasileiros? Por exemplo, os juros ficam mais caros se você quiser financiar uma casa, financiar um carro, a parcela do cartão de crédito fica mais cara também, consequentemente faz com que o brasileiro consuma menos e desacelera a economia, freia a economia, porque ele vai começar a economizar mais. Com esse crédito caro, você acha que uma empresa, eles vão querer deixar o dinheiro parado ali rendendo por volta de mais de 1% ao mês, ou vão querer abrir novas lojas, contratar novos funcionários, gerar mais emprego e crescimento para o país? É lógico que não tem como eles querem fazer esse tipo de investimento no sentido de abrir novas lojas, contratar mais pessoas, aumentar o salário das pessoas, porque não tem como. Com a taxa Selic absurda assim nas alturas, eles não vão conseguir financiar se quiserem alugar um imóvel, qualquer coisa do tipo, para fazer crescer, para gerar novos empregos. Então, sim, isso é muito ruim para a nossa economia. A taxa de juros alta não é boa. Ela desacelera bastante a economia, consequentemente gerando menos empregos e reduzindo o crescimento do país. Mas se você ficou com alguma dúvida, o que eu acho bem difícil, deixe aqui nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal que me ajuda muito. E se você acredita que para 2026, tanto a inflação quanto a taxa de juros pode começar a cair, comenta aqui embaixo também. Porque eu estou nessa torcida, porque eu vou ver os investimentos que eu estou fazendo aqui publicamente com vocês aqui no canal renderem de forma absurdas, sejam eles nas ações, nos fundos imobiliários, até nos títulos de renda fixa, porque eu peguei IPCA mais 7% ao ano, é o Renda Mais 2065, um título que eu falo muito aqui no canal. Para quem não sabe, corre, que tem bastante vídeo eu falando desse título. Tá pagando taxas absurdas, então eu estou aproveitando essa oportunidade como investidor para colher bons frutos no futuro. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, tamo junto e vamos torcer para que o governo consiga controlar os gastos e a gente consiga controlar a inflação para depois começar a ter um corte na taxa de juros e ver os nossos investimentos e ver a economia de fato rodando bem aqui no Brasil. É isso, galera, tamo junto. Por fim, chegou a hora de eu fazer um investimento, como eu tinha prometido para vocês, do bônus. Basicamente, eu vou deixar quem que foi o campeão ou quem que foi a campeã, que foi a Lulu Bella Catalani, que no caso é a Bela, minha namorada. E ela teve o comentário com mais likes, então nada mais justo que eu fazer o que eu prometi para vocês. E quem tivesse comentário com mais curtidas, eu ia fazer um investimento de R$100 no investimento que a pessoa pediu. E ela pediu para fazer na caixinha do Nubank, então vou criar uma caixinha aqui. Vou colocar para guardar R$100 e até o final do mês, se o canal bater 150 inscritos e 25 likes no vídeo de segunda, eu vou entregar esse investimento mais o rendimento diretamente na conta dela. Como vocês podem ver, acabei de criar e é isso, galera. Esse foi o vídeo. Tamo junto!